descobri uma forma de sempre começar prazerosamente os programas aqui no canal Cartas Proféticas. E esta é a saudação de todos, de todas vocês, ao mencionar alguns nomes e comentários que fazem aqui no canal. E as pessoas que comentam aqui são dignas de toda a consideração, do elogio, o reconhecimento. Mesmo aquelas que não são dadas ao respeito, à consideração, à valorização do outro, no que o outro pensa e apesar do que pensa. Mas saudar duas pessoas aqui agora é de uma alegria imensa. E com isso, com esta alegria, eu saúdo a vocês todos, a vocês todas. De novo, a professora Sirlene Damascedo do Couto fez 2 comentários ontem no programa Conversa.com Dom Orvandil. E ela diz 2 coisas nos seus comentários que valem o destaque. Ela diz que a idade não regula, não é chave de interpretação de posturas, de saberes, de análise. Até porque ela ironiza, uma saudável ironia, ela diz que viu nos vídeos patriotas velhos, patriotas velhas, chamando ETs para barrar as eleições através das urnas eletrônicas, como disse o ministro Alexandre de Moraes. Ridículas, pessoas completamente ridículas, como é o caso, por exemplo, daquela dona Fátima, né, uma farsante, uma imoral, lá de Camboriú, de Santa Catarina, uma senhora idosa, mas cuja idade avançada, como diz a outra lá de Passo Fundo, cuja idade avançada não lhe deu critério, não lhe deu moralidade pública, cidadã. Então, a professora Sirlene, a quem agradeço pelos comentários, sempre que quiser comentar diariamente aqui, é uma alegria ressaltar uma pessoa que tem uma postura tão nobre, tão bela moralmente como a sua professora Sirlene. Muito obrigado, viu, pelos comentários e pela crítica que faz. Fazendo um divisor de águas entre o que é e o que não é, o que é bom e o que não é. E também de Marluce Rossi, que eu suspeito que seja professora também. Porque pela frase, que nem se compara às pessoas que comentaram antes, com enormes problemas ortográficos, problemas de pontuação, ritmo fraseológico, que demonstra que não tem a menor capacidade de pensar, de anotar o pensamento, de compartilhar o pensamento. Não quer dizer que pessoas semi-alfabetizadas não possam dizer, escrever. Eu tenho um irmão que é semi-analfabeto, mas o que ele diz, as posições dele são impressionantes, maravilhosas, de críticas, de sábias. Então, o analfabetismo não quer dizer nada, o que quer dizer é a postura da pessoa. Meu irmão é semi-analfabeto, mas é um atento à realidade. Ele sabe o que se passa no Brasil e no mundo. Quando não sabe, ele
Ele dá tempo a si mesmo para escutar, para falar. Muitas vezes ficamos horas e horas conversando sobre a realidade e ele pergunta. E ele contesta, ele se posiciona. Então não é o analfabetismo, mas é a demonstração do vazio de quem se comporta analfabetamente, inclusive no campo político. Isso é triste. Marluce Rossi faz um elogio, eu agradeço, emocionado. Quem de nós não gosta de ser reconhecido, valorizado, respeitado? E ela me define ali no comentário. E eu gostaria que vocês vissem o comentário dela no programa de ontem, quinta-feira, às 19 horas, conversa.com. E ela também se refere à situação dos patriotas otários, principalmente a senhora, sobre quem me referi ontem, que ao comentário foi de uma deselegância, de uma grosseria, de uma falta de respeito para comigo e para com vocês que assistem os programas aqui. A dona Maria Alves. Marluce disse que ela precisa também de tratamento, porque esta nação virou um ambiente de psicopatas. Interessante, né? A noção que ela compartilha de que essa situação de se sentir perseguido, de perseguir os outros, de falar mal dos outros, de caluniar, de injuriar, vem de um problema mental, né, aí designado por ela de psicopata, psicopatia, precisa de tratamento, não tratamento de choque, não tortura, mas tratamento. Nesse caso, para psicopatia praticamente não há terapia, mas a terapia ajuda muito. Psicoterapia, psicanálise ajuda muito. Mas há tratamento medicamentoso que atenua e controla esse problema. Mas eu acho que Marluce, eu acho que é um problema também de ideologia fascista. Ideologia é essa que o pessoal diz, porque a direita não. A direita é vizinha, com um corredor aberto, com portas abertas para o fascismo. A direita não é de conflito. O nosso programa de hoje não é propriamente um programa novo, mas é uma adaptação de um outro, tanto que a cortina musical da vinheta é a mesma. Um outro que se chama Bilhete Profético. Acho que a gente sempre tem que adaptar as coisas para o que queremos fazer, o que precisa ser feito. E agora se chama então Militância e Luta Proféticas. Este título de programa segue uma orientação de que os profetas, principalmente no Antigo Testamento, embora o Novo não abandone a profecia, pelo contrário, a incorpora, não da maneira como o pessoal vem fazendo aí, o que eu mostrarei aqui. A profecia era uma militância
para os padrões daquele tempo, organizada, sistematizada, com estudos profundos promovidos pelos profetas maiores e até pelos profetas menores, que organizavam seus círculos proféticos para atuar em várias frentes dentro daquilo que se chamava de Israel ou de Judeia, para anunciar sempre a retomada do núcleo central do projeto do Êxodo, que é libertador, que é caminhante, que é construtivo, que é ocupado por uma ação, por ações humanas. Embora se ouça a voz divina o tempo todo, a voz, a fala, a manifestação, a revelação divina o tempo todo. Mas é tarefa humana a realização do êxodo, da caminhada, da marcha em direção à terra prometida e depois a construção, a organização do povo, do Estado na terra prometida. Então, os profetas se distribuíam e de tempos em tempos mudavam um pouco a forma de ação. Como, por exemplo, o profeta Isaías, que era o profeta do rei, o profeta realeza. Duro, forte, incisivo, no anúncio da essência do projeto do êxodo, da aliança do Antigo Testamento, feita entre Deus e os pobres, os humildes, os hebreus, os escravos, em direção à libertação, à emancipação. Numa perspectiva geográfica, numa perspectiva política, perspectiva, sobretudo, econômica, para que emanasse leite e mel, a ser degustado, a ser simbolicamente alimento para todos e para todas. Mas também era de denúncia contundente. Quem lê os profetas assim com sensibilidade e de certa forma até pode se escandalizar com a linguagem dura deles contra os ricos e os opressores, que presentes no culto, presentes no templo, ativos no palácio do rei, ativos nas alianças com os povos vizinhos e até com os impérios que acabaram por violar o ambiente sagrado do povo de Israel e oprimindo e até exilando o povo inteiro. Os profetas denunciam nos seus textos, estão lá nos seus textos, que isso tudo se deve à ruptura da aliança com a essência do projeto do Êxodo. E são contundentes, é bom que eu repita. São agressivos, são verdadeiros, são autênticos. Do lado, as viúvas, os órfãos, os pobres, os abandonados. E lá no Antigo Testamento, nem Davi, essa estrela do atual Israel, Davi foi contundentemente acossado pela profecia. E assim Salomão e todos os que ocuparam a cadeira do rei em Israel. Bom, esse é o modelo profético. Nada de fim de mundo como uma adivinhação. Nada de projecionismo, de imaginar como é que o futuro é consequência das ações proféticas e econômicas e políticas atuais, tendo como agenda, como referência, como modelo o êxodo. Aí depende do futuro. Mas, mais tarde, uma desgraça assolou a profecia. E essa adentrou
os documentos do Novo Testamento e hoje, e durante a Idade Média, atuou fortemente a favor da opressão e contra os oprimidos, a favor dos injustos e contra os injustiçados, a favor dos maus e contra os bons, a favor do ódio e contra o amor, a favor do ignorar o sofrimento das massas do povo e contra a misericórdia, como muito bem proclama o profeta Oséias. A desgraça se chama até difícil dizer, apocalipsismo, que se preocupa somente com o mundo vindouro, com o futuro, fora e transcendente da história e do planeta Terra. E aí se cai no mundo da pura adivinhação. E a característica principal desta postura teológica e política, para não dizer ideológica, é considerar esse mundo aqui, atual, histórico, catastrófico, ruim, mau, que merece ser destruído. E a previsão é da destruição sempre pelo fogo. O apocalipsismo despreza a vida atual, despreza o ser humano enquanto composição corporal, biológica, em contradição valorizada pelo espírito, pela alma. É um típico discurso do idealismo grego, depois assimilado pelo idealismo alemão, que coloca as ideias, e no mundo das ideias se pode dizer qualquer coisa, visto que elas não são tangíveis, não são claramente definidas, elas não têm corpo. Então o apocalipsismo prega que o importante é ouvir a voz do Espírito, e esta frase é perigosa. É importante sermos obedientes ao Espírito. Aí acrescenta, Espírito Santo. Hegel tem uma obra imensa baseada no idealismo, que é Fenomenologia do Espírito. Hegel, filósofo essencial na cultura ocidental, principalmente alemã. O novo Platão, o Platão da modernidade. E é um perigo. O apocalipsismo despreza, repito, esta vida, suas contradições, as suas injustiças, as mazelas humanas, as misérias humanas, em favor de um mundo imaginário, ilusório, abstrato, sobre o qual se pode dizer qualquer coisa, desde que se tenha inspiração momentânea para isso. Isso está presente hoje muito nas pregações evangélicas, pentecostais, neopentecostais, amplos setores do catolicismo, dos vários catolicismos, os nacionais, os autóctones e também o romano. Isto é uma folga grandiosa para os opressores do capitalismo hoje, como foi para os opressores do período escravocrata, do período dos senhores que exploravam a terra com os serviços injustos no uso dos servos e depois dos escravos. Hoje é uma folga maravilhosa para os
capitalistas, para os oligopolistas, hoje eu estou meio oligopolistas, para as minorias que dominam as riquezas do mundo e dominam o mundo economicamente. Mandam nos estados, mandam nos governos, mandam nas políticas públicas, intervêm para definir o que é que eles querem e o que é que eles não querem, inclusive nas igrejas. Eles, com esta pregação, têm uma folga tranquila, porque não há denúncia nessa pregação. Há simplesmente uma espera, uma expectativa de que esse mundo termine. Então, esta mensagem tem alguns problemas. Ela é uma grande armadilha. Primeiro que identifico aqui, ela ignora a história, ignora Jesus dentro da história. Ignora Jesus dentro da geografia palestina, Galileia. Ignora Jesus nas relações conflitivas políticas do seu tempo. Perde a referência histórica concreta que se chama evangélica e teologicamente de referência da encarnação, o Deus que se faz carne, faz homem e vive todas as dimensões e agruras de ser humano. Passa fome, é tentado, adoece, sente febre, sua, é perseguido, é traído. Justamente porque tem uma proposta completamente diversa e contraditória, radicalmente contraditória aos opressores com seus sistemas econômicos e políticos, como no tempo de Jesus, representados por Herodes, por Pilatos, que representavam um poderoso império naquele tempo que era o Império Romano. Império de César, império dos proprietários do mundo na época. Então, o primeiro problema que o apocalipsismo gera numa armadilha tremenda, é ignorar a referência histórica de Jesus em favor de um Jesus pós-ressurreição, criado à imagem e semelhança das ideias geradas pelo idealismo teológico, pelo idealismo político, filosófico, pelo idealismo puramente ilusório e abstrato. E aí fica a cargo de cada um pregar, dizendo que prega tomada pelo Espírito Santo, o que acha que sente no momento. Sem nenhum critério mais profundo de análise bíblica e de análise da realidade, sem olhar para lá, para a realidade. Como dizia o meu mestre teólogo, que morreu abandonado no Uruguai pelo Papa João Paulo II, Padre Juan Luís II, há um desprezo do que acontece na América Latina, cujo ambiente de opressão é semelhante à Palestina no tempo de Jesus. É um problema sério, o apocalipsismo, que não é cristão, e ele interpreta mal o Apocalipse, e ao interpretar mal o Apocalipse, interpreta mal o Apocalipse dos Evangelhos, como por exemplo aquele da segunda vinda de Jesus, tal, com os anjos, trombetas, interpreta mal aquilo, porque desvincula o Apocalipse do seu alicerce profético. O que é uma pena. As igrejas estão dominadas por estas ideias. A partir disto, pregam que o importante é cada um se salvar. E aí vem umas expressões completamente inexplicadas, inestudadas, com a palavra coração,
a palavra compaixão, a palavra amor, são palavras completamente inexplicáveis, desvinculadas, sem compromisso com este mundo aqui e agora, sem compromisso com o mundo no qual Jesus atuou, sem referência histórica, sem referência real, concreta. A luta nem se fala, porque só se espera esse mundo infeliz, maligno, acabar, para ir para o céu, não sei para onde. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, o apocalipticismo, me perdoe, hoje eu estou... apocalipticismo é anticientífico, não é só acientífico, é anticientífico, despreza a ciência. O conhecimento acumulado que a humanidade constrói da compreensão da realidade. E ao ignorar a ciência, ignora que esse planeta Terra foi muito pior já, se nós quisermos um juízo de valor, pior ou melhor, muito pior do que o que nós vivemos agora. Isso aqui foi cheio de vulcões, dinossauros. Imagina nós, seres humanos, convivendo num planeta com dinossauros, com vulcões, com fogo em praticamente toda a crosta terrestre. Muito pior. Ignora a ciência que convoca hoje o ser humano pequenino dentro da realidade cósmica, dentro da realidade planetária, a se comprometer sistêmica e ecologicamente com esse planeta. Os apocalipsistas dizem que isto não vale a pena, porque isso tudo vai acabar mesmo. Isto é uma jogada em favor do que vem ocorrendo hoje por parte dos ladrões criminosos de alta intensidade que destroem o meio ambiente na Amazônia, aqui no Cerrado, na Mata Atlântica, na Caatinga e, enfim, em todo o país, destruindo água, destruindo as terras, roubando as terras, invadindo as terras, destruindo as árvores que são essenciais para a nossa saúde, para a nossa vida. Essa posição apocalíptica favorece esse tipo de coisa, porque ele não considera a ciência. Tudo que é humano é desprezado pelo apocalipticismo, por essa espiritualidade apocalíptica. Isto atua também no campo econômico, campo político. Há uma relação oculta e silenciosa entre as decisões das empresas e o que se prega nas religiões, nas igrejas. Fim do mundo. Não é por nada que os grandes magnatas que vivem da exploração do trabalho já constroem suas naves intersiderais, espaciais, porque sabem que esse planeta acabará em desprezo a ele. Em vez de cuidar dele, já procuram um outro para explorar. E o último risco disso, a última armadilha desse apocalipticismo terrível, que toma conta das religiões, das igrejas e também no mundo político, com seu idealismo absolutamente desumano, cruel, é a irresponsabilidade ética e política com o outro. Esse outro é o próximo ser humano, esse outro é o meio ambiente. Completa irresponsabilidade. Então esta gente que prega a segunda vinda de Cristo, que está próxima, já até magenta, já foram cumpridas tantas etapas, só falta mais uma ou duas, estão contando no calendário, porque o mundo vai terminar
Então não vale a pena lutar por justiça econômica, justiça social, pela desarmação, desconstrução desse capitalismo tão absolutamente injusto, com as suas caras neoliberais e fascistas. Há um descompromisso total com a militância e com a organização do povo, como os profetas faziam no seu tempo. Como o próprio Jesus fez ao chamar os pescadores, os trabalhadores, para encabeçarem o seu projeto na implantação e realização do reino que ele trazia. Que é completamente contraditório, diferenciado e inigualável com o que era visto no tempo, conhecido no tempo, com a ação do Império dos Césares, a ação do próprio exercício político e econômico de Israel. O tempo de Jesus. Então, a irresponsabilidade ética e moral, cada um também se torna irresponsável, cada um procura se salvar a si mesmo. Ouvir a voz do Espírito Santo, e aí cada um ouve do jeito como atua lá dentro, como está lá dentro, como a sua dinâmica psíquica diz. Eu tenho uma desconfiança enorme dessas coisas. Então, torna o indivíduo também irresponsável coletivamente, irresponsável eticamente, irresponsável socialmente, irresponsável politicamente. Política, para eles, é coisa do diabo. Aliás, uma senhora dessa que comentou aqui disse isso. Coisa do diabo. E quando afirma isso, se esquece de afirmar. E quando não agimos de forma ética, politicamente, nós deixamos a política para toda esta casta dominante destruir as relações das pessoas, como vem acontecendo no Brasil e no mundo. Profecia, então, é exatamente o contrário de tudo isso. Profecia foi assumida por Jesus, se realizou no ministério dele. E disso nós não temos como abrir mãos. Não podemos confiar em nós mesmos e não, o Espírito Santo está me falando. Então eu não preciso estudar, não preciso fazer exegese, não preciso fazer hermenêutica, não preciso consultar a reflexão teológica, eu senti, eu falo. E aí as barbaridades que a gente ouve com contradições imensas, sujeito que faz a obra social e apoia Bolsonaro. Sujeito que acolhe pessoas das ruas e vai à casa de Bolsonaro fazer cultos e orações como se Bolsonaro acreditasse nisso. Leva a Michele para fazer pregações nas suas igrejas e manipula o seu rebanho para apoiar e votar em Jair Bolsonaro. Faz lavagem cerebral em todo mundo. Então são coisas assim que são impressionantes, porque não se fixam, não se engancham, não se enraizam no que Jesus realmente foi e ensinou. Se apegam a uma espiritualidade vulnerável, casual, espontânea, solta e inconfiável. Pensemos nisto, até que nos reencontremos no programa Reflexão do Evangelho, sobre um Evangelho maravilhoso que mostra o Jesus histórico agindo em contestação aos fariseus, ao templo, ao sistema que cega as pessoas. Abraços proféticos e revolucionários.